Botafogo e Vasco se enfrentaram depois do empate por 1-1 em São Januário. Novo empate por 1-1. E aí a gente vê os lances da partida. Foi pros pênaltis, velho. Foi pros pênaltis e assim, ó... Achou falha, André, esse lance aí? Achei. Do Neto? Eu tive a impressão... Muito longe a falta, né, André? Longe. E outra, é um sentimento, tá? Como o cara do VAR ontem. Eu tive um sentimento que ele... Não sei se ele teve medo, mas talvez o reflexo, talvez um ato ali inconsciente, não sei se ele ficou com medo de machucar a mão, cara. Não sei, porque... Sabe quando você não sabe se vai se chocar com a trave, se a bola vai bater na mão, sei lá, ele parece que tem uma reação. E aí, um goleiro, né, numa situação dessa, um jogo decisivo, ele não pode tomar um gol desse. Não pode. Mas, eu achei assim, no resumo da ópera, o Piero, se a gente fosse analisar momento dos times, investimento, a situação, né? Apesar do Botafogo estar vivendo uma temporada bem delicada, e a gente já vai falar sobre isso, porque o Textor vai falar também, o natural era o Botafogo ser favorito. O Vasco, ele teve atuações ao longo dos últimos meses, apesar da goleada para cima do Santos, atuações bem preocupantes. Bem preocupantes. O Vasco, por exemplo, eu lembro aqui dos 2 jogos pós-goleada. O Vasco joga contra o Juventude, em Caxias, numa preguiça, e depois joga contra o Corinthians, cara. Também um jogo assim, muito abaixo, um Corinthians cheio de desfalques, E o Vasco ontem foi diferente. Pelo menos em termos de apetite. Tanto que nesse lance do goleiro, tem 3 caras do Vasco chegando no rebote. Tem 3 caras do Vasco. Com uma vontade. Então, assim, o Vasco é um time pior do que o Botafogo? Eu acho que é. Mas nesses jogos, a gente sabe, no futebol não é só a qualidade, não é. Tem muita coisa envolvida. E eu acho que a classificação foi merecida do Vasco da Gama, Piero. Também acho que foi merecida. Foi melhor no primeiro jogo. No jogo de São Januário, o Vasco jogou muito bem aquele jogo. E ontem, no Newton Santos, o Botafogo, ele teve uma pressão inicial muito forte. Aí, com 11 minutos, o Tietchan sente. Sai ali... Ele já tinha chorado contra o Corinthians, porque tinha sentido, né? Machucou de novo, então, enfim, triste pro Tietchan. Mas aquele momento foi que esfriou um pouco a pressão do Botafogo. E depois disso, o Vasco, ele não foi melhor que o Botafogo, mas ele enrosca ali o primeiro tempo. E tem o gol. Tem esse lance aí que a gente já discutiu sobre a falha do Neto, né? Um erro ali. E tem o gol do Nuno. Cobrança de falta, inclusive. Do Coutinho, exatamente. Tem gente cobrando aqui, com razão, que a gente não valorizou a cobrança de falta. Baita cobrança do Coutinho. Baita cobrança do Coutinho. Coutinho que sentiu no segundo tempo, ainda tentou ficar um pouco mais. E aí ele acaba sendo substituído. E fica mais uma vez o herói Léo Jardim, né, André? Ontem conversamos aqui sobre o Hugo e a presença de um goleiro que pega pênaltis, né, na seleção brasileira. O Léo Jardim é mais um desses personagens do futebol brasileiro que costuma crescer nas decisões e que classifica o Vasco com frequência em disputas de pênaltis. E ele mais uma vez foi herói ontem. E é aquela velha... Cara, é a velha história do futebol, né? O cara que marca no tempo normal é o cara que perde nos pênaltis. Cara, o futebol às vezes ele é muito previsível, né, André? E foi lá, o Alex Telles decidiu bater do mesmo jeito que bateu no tempo normal. O Léo Jardim antecipou, fez a defesa, colocou o Vasco à frente. E a partir daí o Vasco não perdeu mais nenhum pênalti e se classificou, cara. Assim, ó, ontem a gente não, você, que é o responsável pela nossa equipe de cortes. A equipe da live do André Henning, cara, é uma equipe vasta, né? Nós temos vasta. Muita gente trabalhando para poder fazer desse programa esse sucesso maravilhoso. Então, assim, nós temos a equipe de produção com o Piero, nós temos a nossa equipe de cortes com o Fiorelli, nós temos a nossa equipe, enfim, o Piero que faz a porra toda. Inclusive, se for alguém para xingar, xinga ele. Brincadeira.
O Piero que faz os nossos cortes, e ontem você foi muito feliz que você selecionou o corte do Hugo Souza, né? Falando não especificamente do Hugo, mas usando o Hugo como gancho Sim. para falar da história do goleiro pegador de pênaltis na Copa do Mundo. E, cara, é muito raro o Piero não ser xingado de todas as formas. Ela era meio cruel, né? Muito cruel. Mas tá tudo certo. E, cara, assim, ó, ontem, esse corte, além dele ter gerado uma grande audiência, a participação da galera, cara, muita gente concordando com a história da gente ter um goleiro. Muita gente discordando do nome do goleiro, ok. Muita gente discordando da história do Alisson ser o titular, ok. Mas a gente estava ali, naquele momento, pensando com a cabeça do Ancelotti, né? Aparentemente ele já tem o goleiro titular dele, que é o Alisson. Então, assim, partindo disso, é que a gente levantou aqui, e eu levantei, a possibilidade da gente ter um goleiro pegador de pênaltis. Então, eu acho que tá na hora da gente falar disso com mais seriedade. E eu vou ficar falando aqui muito, porque eu acho que o Carleto tá de olho na nossa live. Não é ele informação. tá na audiência? Não é informação, mas é um sentimento. Fantástico. É um sentimento. Sobre o Botafogo... vamos primeiro falar do lado vencedor? Coloca o Diniz aí pra falar com a gente, porque ontem teve um detalhe interessante que foi... cara, você tem a imagem, não tem? Dele dele organizando a disputa de pênaltis? Tenho. Pô, Tenho, cara, vou colocar aqui pra gente ver. Dá uma olhadinha aí, gente. Dá uma olhadinha nisso aí, ó. Ele junta os caras e ele, pelo que eu tô entendendo aqui, ele tá definindo a ordem dos batedores. Quem vai bater e a ordem. E dando lá, personalidade pros caras, né? Sim, trazendo a confiança, trazendo tudo aquilo que os jogadores precisam. Ó, você vai bater. Você também. Ó, é levantar a cabeça e ir lá, encarar essa torcida aqui com calma. Pô, eu gosto muito dessa imagem, cara. Eu gosto muito. Porque isso foi debate, né? Na Copa América, principalmente, foi um grande debate, né, André? Da postura ali do Dorival fora do bolinho. Eu acho que cada treinador tem seu estilo, mas o Diniz, eu acho que essa é uma das maiores virtudes dele. Essa personalidade e essa confiança que ele dá pros caras, sabia? Isso aí é um diferencial do trabalho dele. Ah lá, ó. Você respira, vai lá, confiança, e vai lá e... Ó, ele agora acho que vai começar a definir quem bate, ó, o primeiro. Aí alguém levanta a mão lá. Ó, você. E ele tá olhando no olho dos caras, velho. Ó, vai lá e bate. Ó, girou, trouxe o olhar aqui pra direita. Ó, já mais um já levantou. Vou eu. Pô, essa imagem me pega muito. Olha lá, ó. Me pega muito, cara. E o Jackson tá lembrando aqui, e eu lembrei disso na hora, Jackson. O Zagallo em 98 contra a Holanda. É uma das cenas mais impactantes que eu já vi no futebol. Sem exagero. É o Zagallo naquela disputa de pênaltis contra a Holanda em 98. Ele traz uma confiança pros jogadores, cara. Ele traz uma, sabe? Nós vamos ganhar. Vai lá, bate. Agora o berro lá. Cara, é uma cena marcante mesmo. É uma cena bonita, assim, do Diniz. Eu acho. E, enfim, a gente teve cenas aí recentes que facilitam a nossa vida para valorizar um momento desse. Porque a gente já viu dessa forma e a gente já viu de outras formas que, porra, que, né? Sim, gente, eu vou falar de novo. É inadmissível você não ter uma estratégia para cobrança de pênalti. Como o Brasil não teve numa quarta de final de uma Copa do Mundo. André, mas a estratégia ele tá definindo ali na hora. Pode ser. O Romário, gente, não tava entre os batedores de pênalti
da final da Copa do Mundo de 94. Ele não estava na lista prévia, numa suposta lista de 5 jogadores para baterem pênaltis, caso a final terminasse empatada com bola rolando. Ele não estava. E você vê hoje aí várias declarações do Romário, ele falando, pô, cara, eu senti que eu tinha que ir pra cobrança. Eu era o líder daquele time, eu falei, eu tenho que ir. E definiu na hora lá com o Parreira. Então, a leitura, ela tem que existir nesse momento. Por mais que a teoria esteja lá, desenhada, bonitinha, fulano vai bater primeiro, fulano vai bater em segundo, na prática, ele pode olhar no olho do jogador e falar, esse cara não tá confiante. Bom, a gente viu em 2014. Em 2014, não é... A grande questão do Thiago Silva naquele dia não foi o fato dele não ter batido o pênalti, pra mim. Pra mim, não foi. Se o cara não tá confiante, é melhor que não bata mesmo. É melhor que não bata mesmo. Então, eu tenho problema zero com o Thiago ter falado, velho, eu não tenho condição. O meu questionamento ali foi que o Brasil não podia ter perdido o seu capitão naquele momento. Não é um batedor. O seu capitão. O cara pra estar ali junto nesse momento. Ele teve que sair, cara. Ele teve que ficar lá de lado porque ele teve um choque emocional lá, um trauma emocional que... Mas a questão nunca foi ele falar, não posso bater, não tô com confiança pra bater. Não foi isso. E nem o choro específico de sair lágrimas. Pra mim, o grande problema ali foi o Brasil perder o seu capitão. Porque a gente precisa de liderança nesses momentos. E ninguém vai me calar. Ninguém. Até onde eu vi, algumas horas atrás, estamos numa democracia. E eu vou falar sempre. É um dos maiores erros da história do nosso futebol o Neymar não ter batido o pênalti contra a Croácia na Copa do Mundo. Eu vou repetir. Um dos maiores erros da história do futebol. Inexplicável e inaceitável para o treinador que pode ter pensado, pô, eu quero que ele bata o quinto. Eu discordo, mas ele pode ter pensado, ele bate o quinto. Só que ele precisava ter um plano B, precisava ter uma estratégia. Então, enfim. Ele bancou, tudo isso eu tô falando dos pênaltis, usando essas imagens, porque ele bancou o Robert Renan, cara. Que foi escorraçado do Inter por um pênalti cavadinha, né? E ele bancou. Tem ele falando sobre o Robert Renan, ou Pedro? Vamos colocar o Diniz aí, por favor. E o Robert Renan chegou antes do Matheus e tem treinado, é um jogador, esse já é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então foi meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert. É só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente, um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan. E o Diniz bancou. Realmente o que você disse anteriormente, Piero, eu concordo 100%. Acho que é uma das grandes virtudes do Diniz, essa relação que ele cria com os caras, que, evidentemente, em alguns momentos ela até passa um pouquinho da linha, né? Eu acho que ele tem uma não sei, a intimidade que ele cria com os caras acaba gerando excessos, que aí ele erra, mas acho que essa relação que ele cria é bem interessante. Agora, do outro lado, parabéns ao Vasco, classificação merecida. Total. Do outro lado, o Leandro Neves está aqui me cutucando, lá ele,
que eu sou especialista em pênalti. Pô, cara, não sou especialista em pênalti, eu só tô falando o óbvio. O melhor batedor de pênalti do mundo não encostou na bola. Então, assim, se você discorda, não tem problema, querido. Não tem problema. Eu não tem como... Ontem, por exemplo, alguém falou aqui. O Savarino, ele corre o risco do time ser eliminado, ele bate antes. Ele bate antes. Então, assim, eu já acho que a quantidade de disputas de pênalti ultimamente que a gente tem no futebol mundial vieram para mostrar pra gente e evidenciar que sim, tem estratégia. Não é aquele negócio, é loteria. Não é, cara. Vamos parar com essa porra. É loteria, como se fosse um negócio, vai aí, bate quem quer. Não é, velho. Não é. E eu, pelo que eu tenho visto o primeiro pênalti, ele é fundamental. Então, pra mim, o melhor, eu colocaria pra abrir as cobranças. Tanto que foi Verratti e Alex Telles ontem. Pois é. Agora, eu entendo, pode perder o primeiro. Mas eu até entendo. Pô, eu vou deixar um cara pra bater em último e tal. Acho, por exemplo, que bater por último, se você é o primeiro a bater ou o segundo, tem diferença. Eu acho que a estratégia muda. Se você é o último pra bater precisando empatar, ou seja, o outro time... Vamos supor, né, que todo mundo foi batendo e fazendo. Todo mundo foi batendo e fazendo. Esse quinto que vai bater pra empatar, ele é fundamental, cara. Então eu entendo você deixar um cara bom pra quinta cobrança. Desde que você não corra risco de ser eliminado antes. Vamos falar rapidinho do Botafogo, porque o Textor ontem, ele assumiu a bronca, cara. Assim, eu gostei do Textor. Coloca aí esse pedacinho, ô Piero, porque ele foi questionado da temporada do Botafogo, né? O Botafogo demorou pra ter um treinador. O Botafogo, quando escolheu finalmente o seu treinador, errou. Fez uma mudança, no meu ponto de vista, corajosa, porque mandou o cara embora depois dele ganhar do campeão da Champions. Mas eu acho que ele tenta consertar a cagada que ele tinha feito. E ontem ele assumiu. Vamos ver aí o pedacinho do... We failed to win Libertadores. We failed to win the Copa do Brasil. So yeah, we failed. You know, people want to talk about planning. You know, this job's not easy. We put a lot of resources behind this team. We brought in a lot of quality athletes. I love our athletes. I love our coach. But yeah, we failed on the major ambitions we had, for sure. The championship is not over. We saw some crazy things happen since I've been here in the last few years. You can close a gap. You know, Flamengo has to... Do they come here next, right? They have to come here. That's a 6-point game. You know, we have a chance. So we're going to fight. These boys aren't quitting. We don't get depressed. We have an expression, you've heard me say it before. There's no rear view mirror around here. You know, maybe the fans think that way. Maybe journalists are right to sort of think that. Ser tão fácil, essa que é a história, né? Que não ia ser tão fácil. O Vasco tinha complicado muito lá, tinha saído melhor que encomenda no jogo de ida. E clássico é clássico. O Vasco joga bem no Engenhão, no Newton Santos. É isso. Vamos falar disso, vamos falar da classificação. O empate é o maior rival. O empate é o maior Final rival, né? Mata-mata agora tá 11-5. Olha, começou. Eu sou de um rapaz. tempo, cara, que a vantagem era muito maior, negócio de 130 a 60. Agora aproximou um pouquinho, né? Que o Botafogo andou ganhando. É que o Vasco não precisa mais vencer pra passar. 11-5 e mata-mata. Se o Vasco não ganhar mais nenhum jogo até o ano 2100, ele ainda vai continuar à frente. Acho que Mas em mata-mata tem que ganhar 6 pra empatar. Mas vamos falar da rodada do final de semana, Campeonato Brasileiro, sem querer pautar o programa, claro. Tem São Paulo e Botafogo domingo. É isso que a gente vai falar hoje? Nada. Não, vamos começar. Muita Copa do Brasil. Vamos abrir pedindo a você que largue o like, se inscreva no canal. Chega aí, chega chegando, chega fortalecendo. Mas, Vasco 1, Botafogo 1, Vasco 1, porque o jogo foi no Newton Santos, com direito à decisão nos pênaltis.
e com direito a brilho, a heroísmo, ao destaque de Léo Jardim, que tinha cometido um pênalti durante o jogo, quando o Vasco vencia por 1-0. Aliás, os goleiros foram bem protagonistas pro bem e pro mal, né? Porque o Neto, a meu ver, falhou assim flagrantemente no gol do Vasco, embora tenha sido uma cobrança linda do Felipe Coutinho no ângulo, mas, cara, o Neto fazer o que fez, é melhor nem ir na bola. É melhor fazer golpe de vista, fazer aquilo ali, meu amigo. Tava falando isso até no off aqui, era melhor ele ter deixado a bola entrar, ficava menos feio pro Neto, ficava mais bonito o gol, porque seria um golaço do Coutinho de falta. Ele acabou acho que ele teve uma autoconfiança ali muito grande. Pra mim, o Neto foi pra tentar segurar a bola com uma mão e não conseguiu ali só amortecer e pegar no chão. Não foi, aconteceu e falhou feio no gol. Antes de você falar o que aconteceu pro Vasco se classificar, o que aconteceu pro Botafogo? Eu não vou fazer um papelão e falar papelão, mas não acho que tenha sido um papelão. Mas pro Botafogo fracassar diante do Vasco, né? Como o time mais forte reconhecidamente que é campeão brasileiro, que é campeão da Libertadores. Então não tem como a gente não falar em fracasso, sinceramente, Sim. em relação a essa desclassificação do Botafogo. A mais essa, né? Porque não sobrou nada pro Botafogo no ano. O brasileiro ainda dá pra chegar, Não Bandeira. vou falar em título brasileiro, seria loucura neste momento falar em título brasileiro. E aí são muitos problemas de fora para dentro, o que não quer dizer que o Botafogo não tivesse que passar. Porque, começando com aquela brincadeira que o pessoal faz em cima da fala do Textor do ano começar em abril. O ano começa em abril, não começa em abril. É o que eu falo. Se o ano do Botafogo tivesse começado em abril, eu estaria tranquilo. 5 meses de trabalho sólido, com um time definido e um treinador com a convicção da gestão. Não é que o ano do Botafogo tenha começado em abril. O Botafogo, nesta fase da Copa do Brasil, por exemplo, trocou os goleiros. O John agarrou o primeiro jogo em São Januário. Verdade. E o Neto agarrou o segundo ontem porque o John foi vendido. Então o Botafogo tem problemas maiores do que o ano começar em abril ou não começar em abril. E aí tem todo o imbróglio da Eagle com o Grupo Ares, com o Textor, e ele ontem falou que já está praticamente resolvido, que ele vai seguir tranquilamente. O Botafogo errou bastante, o próprio Textor disse. Só que independentemente de tudo isso, falando do adversário também, o ano do Vasco começou quando? O Vasco também trocou do Carille, que é um modelo de jogo, para o Diniz, que é outro modelo completamente diferente. O Vasco também vendeu, também comprou. Então o Botafogo, com tudo que aconteceu, ainda assim deveria ter se classificado, mesmo sendo um clássico, mesmo respeitando o adversário. E aí vamos falar de campo e bola. Tudo bem que o David Ancelotti ontem, ele teve alguns problemas seríssimos. O Vitinho chegou da seleção, jogou lá na altitude de 4.100, não pôde ser titular. Savarino jogou pela Venezuela, chegou de madrugada, não treinou. O Danilo não treinou nos últimos dias e ontem não entrou, porque seria um risco na questão física, o próprio Ancelotti falou. E o Montoro teve um problema gastrointestinal, também não podia jogar, foi uma complicação. Mesmo assim, o treinador teve o tempo aí da parada para a data FIFA, para trabalhar a equipe, para vencer um Vasco que também tinha problemas. O Jair, por exemplo, melhor jogador da primeira partida, não pôde atuar. E o Botafogo, mesmo assim, não foi inventivo. E ainda perdeu o Tietê com 15 minutos. E perdeu o Tietê. Tietê. Era o substituto do Jair. Aliás, a torcida do Botafogo, parte dela gritou o nome do Tietê. Eu ouvi isso. No estádio, ele até acenou ali pro setor oeste. Então, o Botafogo deveria ter feito muito melhor. Tudo bem que até o gol do Vasco, verdade seja dita, o Vasco não fazia nada na partida. O Vasco se defendia atrás da linha da bola, até fugindo um pouco das características do Diniz, mas jogando o jogo que tinha que ser jogado naquele momento. O Joaquim Correia, que jogou no lugar do Savarino, até sofreu o pênalti, ele estava muito mal, ele desperdiçou possibilidades que o Botafogo poderia ter para abrir o placar, e depois, numa falha do Neto, o Botafogo tomou o gol. Só que antes da falha do Neto, passa pela falta de criatividade, inventividade do Botafogo, a jogada que culminou na falta cobrada pelo Felipe Coutinho. O Alexander Barbosa fica com a bola, o Vasco está postado, o Botafogo, sem ter o que fazer, faz com que o zagueiro tente um passe vertical por baixo, uma jogada perigosa, aí o Arthur Cabral não consegue nem ficar com a bola, o Vasco sai numa outra jogada, o próprio Barbosa, fora de posição, faz a falta. Então, houve a falha do Neto, mas foi gerada pelo fato do Botafogo não estar bem treinado hoje. Aqui eu não estou falando que o Ancelotti tem que sair, deixar de sair. Ele é mais um produto dos problemas extracampo do Botafogo em 2025. Então, falta de capacidade para esses confrontos do treinador, que ainda está conhecendo o time, está conhecendo o futebol brasileiro. Muitas chegadas, muitas saídas, o que não tem tanto a ver assim com o início do ano, reiterando o que eu vinha falando. No início do ano falávamos de planejamento, do ano começar ou não começar em abril. Repito, se o ano do Botafogo tivesse começado em abril,
e vindo até agora com o time solidificando, o Botafogo poderia ter muito mais força. O Ancelotti, que acabou de chegar, foi eliminado pelo Thiago Nunes na Libertadores, pela LDU, e agora eliminado pelo Vasco da Gama. E aí, Ilan, só para concluir aqui o meu raciocínio sobre esse jogo, o Botafogo não pode acreditar que o ano acabou. Isso não é exatamente bom, não é um elogio, pelo contrário, é uma constatação. Porque se o ano de 2025 acabar agora para o Botafogo, o de 2026 também acabou. O Botafogo não se classificou para a Copa do Brasil via campeonato estadual. Para mim, tudo certo. Largou o estadual, não foi nem para a Taça Rio. Bonito, tá tranquilo. Queria levar o ano de outra forma. Tem que classificar para a Libertadores para estar na Copa do Brasil do ano que vem. Ou seja, se o ano acabar agora, se o Botafogo ficar fora do G6, ano que vem tem campeonato estadual e campeonato brasileiro para disputar. Estamos falando do atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, o time que jogou Copa do Mundo de Clubes em 2025. O time precisa estar mobilizado para terminar o brasileiro no G6 e, de preferência, no G4, para não passar perrengue em pré-Libertadores mais uma vez, como se ainda tivesse naquele período pré-SAF. Então, os jogadores têm muita responsabilidade, o treinador, comissão técnica também, e o John Textor, obviamente, o acionista majoritário, o gestor, que centraliza muitas ações, também tem muita responsabilidade, precisa entender e passar para o grupo que o ano não acabou. Ontem ele falou em buscar o Flamengo, o título, isso aí é questão de fala para a torcida, aquele negócio todo, mas o Botafogo precisa terminar o Brasileirão entre os 4 primeiros, se não der, entre os 6, para estar na Libertadores e na Copa do Brasil do ano que vem. Dá para falar em... Você vai falar, claro, obviamente, da vitória do Vasco, da vitória nos pênaltis, né, da classificação do Vasco, o Garoni, mas quero só que a gente consiga contextualizar em relação ao Botafogo. Eu consigo tranquilamente falar em fiasco, tá? Não só em relação à eliminação, menos um pouco, mas ela é um fracasso. Faz parte de um fiasco. Ela é um fracasso porque o Botafogo era o favorito. Tinha uma certa obrigação de classificar, sim. A obrigação é uma palavra forte. Mas alguma obrigação, mais obrigação que o Vasco. Uma responsabilidade. Né, mais responsabilidade, mais obrigação, por tudo que ele é no momento, como campeão da Libertadores, campeão brasileiro, muito mais dinheiro, né? Tem muito mais recurso o Botafogo, tá com um trabalho em tese, não vou nem dizer do Ancelotti, que também é recente. Sim. Mas, enfim, é um time, é uma base, é uma espinha dorsal que já vem do ano passado. Trocou algumas peças, trocou. Mas é aquele time que veio do ano passado. Vários estavam em campo ontem, inclusive alguns entraram durante o jogo. Então, eu consigo falar em fiasco, em fracasso, principalmente se você pensar em temporada do Botafogo. Acho que é a grande questão do contexto, né? Se o Botafogo tivesse sido eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, mas estivesse na Libertadores, tivesse ainda sonhando com o título brasileiro, seria beleza, acontece, é clássico e vida que segue. Perfeito. Eu acho que a sequência, né, de resultados negativos do Botafogo não tá bem no brasileiro, cai na Libertadores, a Copa do Brasil, que talvez fosse antes uma terceira via, né, um plano C do Botafogo, se torna o plano A, porque o brasileiro ficou distante, a Libertadores não tem mais possibilidade, caiu, e aí a Copa do Brasil vira o grande foco, e esse foco não é correspondido dentro de campo, e acaba sendo eliminado por um rival de menor investimento, né, que por mais que a gente fale, a gente brinca aqui, o histórico, o Vasco, a diferença é muito grande no retrospecto entre Vasco e Botafogo, mas o investimento atual do Botafogo é muito superior ao investimento do Vasco, e a gente olha para o brasileiro e a gente vê, inclusive, a diferença desse investimento na classificação dos dois. Então, acho que tudo vai pesando, né? Não acho que tenha sido um fiasco, necessariamente, a eliminação para o Vasco. Eu acho que é um fiasco, talvez, o ano do Botafogo, a não ser que realmente consiga reverter de maneira impressionante esses próximos 3 meses que tem ainda, não para ser campeão brasileiro, que aí, para mim, acho que é realmente muito fora da curva, mas de pegar pelo menos um G4. Se pegar um G4, eu acho que diminui um pouquinho esse impacto do ano muito ruim depois de uma expectativa muito grande. Mas, sem dúvida alguma, se terminar o ano, muito possivelmente sem nenhum título, pelo investimento que foi feito, e possivelmente sem chegar perto ali de pegar um G4 de brasileiro, de Libertadores e de Copa do Brasil, eu acho que para o Botafogo tem um peso muito grande depois de um ano espetacular que foi ano passado. Né? Legal. A gente quero ouvir já o Garoni também sobre a classificação do Vasco. Vou querer ouvir a Raíza Simplício também. Mas antes, bota na tela aí, Gabrielzinho. Já podemos botar a festa aí que rolou ontem lá no Engenhão? Foi bonito. Coisa linda. Eu quero botar isso aí porque não dá nem pra gente ver perfeitamente aí o tamanho da festa, porque as imagens da transmissão oficial não dá pra gente usar, ela tem direito. Aquela imagem de cima, né? Esse bonito demais. Esse é um vídeo da Cris de Sátiro lá do Fim de Jogo, né? Grande Cris que faz as coberturas dos jogos, da torcida, sempre. Fim de Jogo lá no Twitter, no Instagram.
ela fez essas imagens aí na entrada em campo. Sinceramente, aí não dá pra ver 30% do que foi a beleza dessa festa que eu tava acompanhando na televisão. Parabéns à torcida do Botafogo, a do Vasco também, que tava no menor número porque só tinha aquele espaço pra torcida do Vasco, mas o que a gente viu era a torcida do Vasco ali do lado direito, Tava ali né? no cantinho, O que a gente viu ontem, e eu não sou contra, não sou saudosista, falar, o mosaico é horrível, Nutella, não é isso. Eu acho o mosaico muito legal também, mas isso é mais legal. Eu gosto também. Isso é mais legal. Infelizmente, na Libertadores não pode. Pois é. Logo na Por Libertadores. isso, na né? Libertadores, Que é tão mosaico. tradicional. E de novo, aí não tá dando pra ver 20% da beleza que foi das milhares, tinha milhares de bandeiras na arquibancada, né? Isso De me todos remete os muito ao Maraca tamanhos. Antigo, né? O Maraca Isso. Antigo era muito dessa bandeirinha. Papel higiênico. Pô, você papel chegava na higiênico, porta do Maracanã, o pessoal fumaça. dava a bandeirinha, você já subia com as bandeirinhas. Sensacional. O que se viu ontem foi uma entrada em campo, olha, histórica, sensacional, por mais entradas Foi em bonito. campo assim. De novo, o mosaico é legal, mas isso é mais legal. Isso tem mais calor, isso é mais Brasil, isso é mais futebol carioca. Foi lindo de ver. Lindo de Foi ver. de arrepiar. Eu só fiquei lamentando ontem, viu, Bandeira? Até lembrei de você. Cara, o Botafogo, o Vasco, eu entendo as razões por que não acontece isso. Entendo quais são as razões, mas eu insisto nisso. Botafogo e Vasco tinham que jogar mais no Maracanã, clássico. Assim, eu fiquei com muita pena desse jogo não estar sendo no Maracanã 50-50. Ou mesmo aí 50-50. Entendo, o Botafogo tem a casa dele, o São Januário também é a casa do Vasco. Pô, mas isso é um jogo com tamanho para ser no Maracanã. Como vai ser Vasco e Fluminense, inclusive os dois jogos, Sim, né? Serão no Maracanã. Pô, e vai ser sensacional. Você vai ter dois jogos com 70 mil pessoas, meio a meio, com isso aí tudo. Então, assim, enfim, isso já é outro assunto, né? É um outro debate, assunto. nossa, Mas que essa festa foi realmente de arrepiar, uma coisa linda. Eu achei que linda, isso ia linda. mudar o jogo, tá? Quando eu vi a festa da torcida do Botafogo, eu falei, eu acho que o Botafogo vai entrar... Mas- Até acho que o Botafogo jogou melhor, tá? Já até entrando um pouquinho. Eu acho que o Vasco foi melhor no primeiro jogo. Pra mim, o Botafogo ontem foi melhor. Até o finalzinho, os últimos 15 minutos, o Vasco começou... Não sei se o Botafogo Quando o cansou. Arthur saiu, entrou o Cris Ramos Sim. com 2 centroavantes. Aí o Vasco começou a encontrar espaço, é que o Matheus França entrou muito mal mais uma vez, assim, tecnicamente. Mas teve espaço muitas vezes ali. Mas o Botafogo... O Vasco fez um jogo bem diferente do que a gente está acostumado a ver com o Diniz. Até fiz um videozinho no meu canal, até subir no Instagram depois. O Nuno Moreira, que foi o autor do gol do Vasco, o Nuno jogou numa linha de 5 defensiva. O Nuno foi lateral esquerdo ontem. O Nuno jogou marcando o Matheus Ponte. Eu ia falar dar o Ponte. Matheus Ponte. Depois o Vitinho ali o tempo todo. A partida que o Nuno fez ontem foi coisa sensacional. Fantástica, assim. Taticamente falando, né? Porque o Vasco jogou muito mais sem a bola do que com a bola. O Botafogo chegou a bater perto de 60%, 57, 58, eu acho, de posse de bola no jogo. Mas o Vasco se defendeu muito bem numa linha de 5. O Botafogo praticamente só cruzou bola. O Botafogo, eu tava até pesquisando na hora que você tava falando, eu tava até de olho no celular, que tava tentando achar a estatística exata, mas o Botafogo deve ter levantado umas 35, 40 bolas pra dentro da área durante todo o jogo e pouquíssimas infiltrações. Uma ou outra tentativa com o Jefinho no primeiro tempo, conseguiu levar uma vantagem ali, mas não conseguia dar tanta sequência assim. O Vasco conseguiu se portar bem defensivamente nesse tipo de situação. E aí, pra mim, o gol que a gente tá vendo, a falha do Neto absurda, pra mim muda muito o panorama do jogo. Porque era um momento onde o Botafogo dominava as ações, como dominou grande parte, e o Vasco, eu não lembro de ter dado um chute a gol antes desse lance. E aí o Vasco tem uma bola parada, você tem o Coutinho, bateu muito bem, poderia ter sido um golaço do Coutinho, aí o Neto facilitou. O Neto consegue chegar, acho que o grande ponto do lance do Neto, que ele consegue chegar na bola, ele chega inteiro na bola e ele consegue não defender a bola, defender de uma maneira que ele realmente consiga controlar a bola, né? Ele deixa a bola viva. O Nuno, que é um guerreiro, falei que o Nuno jogando ali como lateral esquerdo praticamente, foi lá, conseguiu fazer 1-0 Vasco. E aí, pra mim, o gol do Botafogo, pra mim, uma falha do Léo Jardim também. Não que ele saia atrasado, porque, na verdade, o Joaquim Corrêa, ele domina mal. Ele dá um tapa muito na frente. E aí o Léo Jardim, beleza, dá pra chegar. Só que, cara, esse é o tipo de lance que todo goleiro a gente vê, você vê na cara que o goleiro não vai chegar. E ele tem que ter a noção que ele tem que recolher, porque o Joaquim Corrêa, quando ele dá o tapa, não é nem pra continuar na jogada. Ele dá o tapa pra bola ir na linha de fundo. É só pra chegar antes. Qualquer goleiro que recolher a mão, o cara vai dar o tapa, vai pra linha de fundo e acabou a jogada. Porque não tava na direção do gol, então, assim, tava um pouco mais lateral, né? É melhor você deixar o jogador, induzir ele a dar o tapa e parar, do que você cometer o pênalti. E aí entra muito da questão do Léo Jardim e até brincar. Acho que o Léo Jardim fez de propósito, porque se tem uma máxima no futebol que funciona constantemente quem faz nos 90 não faz nos pênaltis. Ou é o craque do time, que também vai perder sempre,
ou é o cara que fez os 90. Eu já vi o Edmundo em 2008, Vasco Sport, Copa do Brasil, meteu um gol aos 48 do segundo tempo, levar pra pênalti e perder o pênalti. Ele criou uma expectativa que não tinha e depois frustrou toda a torcida. Tava lá em São Januário, Vasco Sport, Copa do Brasil também. E aí aconteceu, acho que o Léo Jardim fez de propósito. Fez o pênalti, Alex Telles bateu e depois ele foi lá e pegou na cobrança. A gente viu muita chegada do Botafogo em lance aéreo. E aí acho que o Botafogo no segundo tempo cansou. E aí tem a entrada do Cris Ramos também, que muda o panorama ali do ataque. O Arthur jogou 10 minutos, nem isso, 10 minutos, sentiu a coxa, saiu. Aí entrou o Cris Ramos, mudou a configuração. Pro que foi o início, pro jogo do primeiro turno. E o Vasco tendo que se reinventar, né? Porque a gente falava da ausência do Jair. O Vasco perdeu o Jair. Entra o Tietê na vaga dele, sente com 15 minutos de jogo, sai o Tietê. Não tinha o Thiago Mendes, que foi reforço dessa janela, que também está machucado. São 3 jogadores para a mesma função, no mesmo setor que o Vasco perdeu. O Vasco fez praticamente o jogo com o Barros, que estava emprestado ao América Mineiro, e tem feito bons jogos, fez um grande jogo ontem. Mais uma vez, o Matheus Cocão, que praticamente não jogou no ano. E a gente falava até ontem sobre isso, né? Acho que para mim o jogo ia passar muito pelo controle de meio de campo. E o Botafogo controlou o meio de campo. Essa foi a grande verdade. Mas o Vasco se portou muito bem defensivamente. Foi eficiente na falha do Neto que teve. Depois teve chance com o Ryan, finalizando de média distância. E já ali na reta final, o Vasco teve umas 2, 3 oportunidades. Uma com o Verrete, que ele dá uma antecipada ali no Barbosa. Uma jogada que o Ryan chuta de média distância. O Matheus França também. O Vasco terminou bem o jogo. E acho que isso, inclusive, ajudou o Vasco a terminar o jogo com moral. E aí, cara, pênalti não tem jeito. O Léo Jardim são 5 defesas nas últimas 7 disputas, se eu não me engano. É um negócio absurdo. O Léo Jardim tem sido fundamental pro Vasco em jogo de Copa do Brasil desde 2023 e mais uma vez agora em 2025. Eu, inclusive, vou dizer aqui o seguinte, eu vou passar a bola agora para a Raiz e para o Papa, eu acho que o que definiu a classificação foram os goleiros. Sim. Eu acho que a diferença entre o Vasco e o Botafogo, ontem pelo menos, principal ou decisiva, foram os goleiros. Tudo bem, concordo com você que o Léo Jardim poderia ter saído melhor no lance do pênalti, né? Não sei se é uma falha aquilo, mas ele não foi bem. Ele chegou atrasado. Crasso, né, ele podia não ter feito o pênalti. Ele podia chegar atrasado e o cara passar por ele. Enfim, não foi bem ali. Agora, depois ele resolveu. Ele se redimiu amplamente. E o Neto falhou durante o jogo, grosseiramente, no gol do Vasco. E não pegou um pênalti. E não pegou nenhum pênalti. Ele tinha no mínimo que compensar, aliás, pegando 1 ou 2 ali. O mérito do Vasco, tá? Porque dificilmente um jogador do Vasco perde pênalti. Isso é impressionante. Foram muito bem cobrados. A gente fala sempre do Léo Jardim, mas é impressionante. E, ó, Robert Renan chegou agora, foi a estreia do Robert Renan, que bateu o último pênalti. Jogou muito, tá? Robert Renan jogou muita bola na estreia dele, jogou 15 minutos ali no finalzinho. Cara, acertou tudo que foi jogada de bola longa, condução, saiu driblando. Cara, ajudou na construção no fim do jogo. Muito desse controle do Vasco passou pela entrada do Robert Renan e a ida do Gumora pro meio de campo. E o Matheus França, que não entrou bem, bateu o pênalti, bateu bem também. Muito mérito dos cobradores também do Vasco. O Matheus França converteu dele, quase que beijou o escudo, né? Eu sabia que esse... Ele desistiu no meio do caminho. Eu prefiro que ele faça o gol e não beije o escudo do que ele perca e faça o discurso. É melhor ele fazer o gol. Eu sou vascaíno desde a infância. Bota foto que é assim. Não, irmão, faz o gol. Isso aí viralizou, né? Você pode torcer pra Inter de Milão. Você pode ele ia beijar o escudo e ele desistiu no meio. Raíza, e aí? Fala, Elan, Garone, Papa, Bandeira. Sempre que tá com esse sorriso aí, o Bandeira, porque o ano gente, tô trabalhando. Trabalhando, É vergonhoso. O ruim é quando pede, tô desempregado. Agora, ele tá feliz, Raíz. Ele tá feliz que ele agora tem 7 meses pra trabalhar. Vergonhoso. Elan, vou chorar na frente da tela. O Vasco... Ontem, né, o Vasco sabia que a principal chance do Vasco era nos pênaltis. Jogando em casa, o Botafogo, depois de 1-1 em São Januário. O Vasco até fez um jogo interessante sem a bola, mas deu alguns moles ali. Os jogadores do Botafogo ganhavam todas as bolas pelo alto, inclusive. Faltou mais qualidade do Botafogo. Muito forte, né? Faltou mais qualidade do Botafogo no último passe ali, na criação também. Teve a situação do Montoro, por exemplo, que, segundo o David Ancelotti, não tinha condições de jogar e etc. Mas, assim, a gente está falando de um Botafogo que estava com a expectativa lá no alto depois da temporada que fez no ano passado, ganhando Libertadores e Brasileirão. O investimento que o Botafogo fez, a gente tem que falar aqui, né, na casa dos 700 milhões de reais. Então, uma diferença muito grande para esse time do Vasco em todos esses quesitos. E acho que o Botafogo pagou pela soberba. Assim como o Flamengo lá em 2023 também teve um ano vergonhoso e pagou pela soberba.
Real Madrid pode esperar, saiu, trocou o treinador, porque o treinador que tinha ali não era suficiente, então trocou o treinador e foi toda aquela coisa. Esse ano o Botafogo também está pagando pela soberba, né? Eu falo muito essa questão do ano começar em abril, ok, mas o ano do Botafogo não começou em abril. A gente nem sabe quando de fato o ano do Botafogo começou, né? Porque foram decisões erradas do John Textor. E ele mesmo ontem, depois do jogo, ele fala que se ele ficasse ali enumerando as decisões erradas, ele não sairia dali tão cedo, né? Pelo menos ele reconhece isso. E aí é muito frustrante. Eu acho que é muito frustrante para o torcedor que esperava muito mais do Botafogo esse ano. E pelo contexto todo, o Botafogo fora da Libertadores, fora dessa briga pelo título brasileiro, pelo menos nesse momento, tinha ali a Copa do Brasil como título que o Botafogo não conquistou ainda, né? E era a grande oportunidade desse Botafogo na temporada, tanto que no discurso de todo mundo dentro do clube era tratado nesse momento como a prioridade. Então eu acho que foi, por todo o contexto, é um ano vergonhoso para o Botafogo e pode ficar pior se não terminar no G4. Bandeira lembrou, o Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil, porque esse ano não teve nem Taça Rio, né? Se nos outros anos, no início do ano, tinha pelo menos a Taça Rio, nesse ano não teve nem Taça Rio. Então, assim, eu volto a falar, agora a obrigação do Botafogo é terminar essa temporada pelo menos no G4. Se não terminar essa temporada no G4, vai ser ainda mais vergonhoso esse ano. Lá em 2023, o Flamengo pelo menos chegou na final da Copa do Brasil. Perdeu, mas pelo menos não terminou o ano em setembro, né? Assim como terminou agora, entre aspas, o ano do Botafogo. Obviamente que internamente o clube tem que falar que tem que brigar, tem que conquistar os pontos, tem que tentar chegar nos líderes. Mas o mínimo para o Botafogo agora é o G4 do Brasileirão, Ilan. Legal, e aí, Papá, o que você viu aí de Botafogo 1, Vasco 1? A gente meio que previu o empate, acabamos apostando no 2-2 aqui, mas a gente previu o empate e falou, Léo Jardim vai brilhar. Eu pensei no 2-2, mas eu tava pegando um sinal aqui do agregado, na verdade. Na verdade, acertei. Mas, aí, quem foi na minha, e aí o pessoal fala, Papá, você errou, não. Quem me conhece sabe, o Joãozinho, que é da equipe da Placar, sabe, eu sou o rei do cash out hoje. Sou o rei do cash out. Então, o que acontece? Eu coloquei gol no primeiro tempo, ambas as equipes marcam e 2,5. Mais de 2,5 gols. Cara, no final do primeiro tempo, estava pagando quase 90% do valor. É a hora que você faz o cash out, você não vai esperar para acontecer alguma coisa. Cara, não. Você faz o cash out, isso aí, é fato. Agora, não aconteceu o terceiro gol, mas a gente já esperava. E outra coisa, eu falei que o Vasco ia classificar. Né? Não falei nos pênaltis, mas falei que o Vasco ia classificar. Eu tenho falado isso há muito tempo. Eu falei que o Botafogo vinha pressionado. Eu percebi exatamente o que a Raíza falou de soberba. Né? Lembrou muito aquele Flamengo de 2023, que ganhou tudo, e agora chega em 2025, o Botafogo não ganha, ganhou tudo em 22, não ganhou nada em 23, chega o Botafogo agora, ganha em 24 e não ganha em 25. Né? Então, é realmente muito parecido, Raíza. Agora, eu achei engraçada a fala do Textor, porque ele às vezes tem um jeito meio despreparado para o futebol brasileiro, para o brasileiro, não digo nem para o futebol, para o brasileiro, tá? Para o torcedor brasileiro, de conduzir as declarações dele. O Bandeira, acredito que vai concordar comigo. Como é que um cara que acaba de ser eliminado de 2 competições que ele era favorito, cara, o Botafogo com as contratações que fez, era favorito a Libertadores, era favorito a Copa do Brasil. Como é que o cara chega numa zona mista e fala assim, não, agora a minha preocupação é dar entretenimento para esses torcedores? Que torcedor quer entretenimento, Bandeira? Torcedor quer entretenimento, o John Tex? Pelo amor de Deus. Agora a minha preocupação é tentar tirar uns pontinhos dos caras aí que são os bichos papões, né? Deixou claro desse jeito. Tipo, tirar ponto do Flamengo e do Palmeiras. Pô, aonde que a ambição do cara pode ser tirar ponto de Flamengo e Palmeiras? Aí ele fala, não, que dá para chegar, são 10 pontos. Ok, eu acho até que o Botafogo tem chance, dá para chegar. Não acho que é tão difícil como o Garoni falou, mas tem que jogar bola. Né? O Vasco tem muito menos elenco, tá? E era muito menos cotado para passar, apesar de que eu já imaginava que passaria, do que o Botafogo. Mas o Vasco está brigando lá embaixo. Então, se o Botafogo quer G4, ele vai ter que melhorar muito. Se ele quer brigar por título, tem que melhorar muito. O campeonato, queira ou não, passa rápido, cara. Passa rápido. Agora,
ele acabou assumindo os erros, né? Começa em abril e tudo mais. Ele queria tempo para se preparar, agora ele e o Ancelotti tem tempo até abril do ano que vem para se preparar. Né? Agora, a verdade é essa. Agora, Só que eu acho que essa fala dele foi muito infeliz. Agora nós vamos preocupar em dar entretenimento do torcedor. Entretenimento do torcedor é você brigar por título, desculpa. Cadê o superchat? Quero falar do Diniz, tá? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.